Boa noite, queridos irmãos e irmãs, e feliz Dia das Mães, né? Que dia especial. Aproveitar que eu estou no púlpito, estou na TV, vou mandar um feliz Dia das Mães especial para mim também, está acompanhando lá de casa. Irmãos, seguindo aquilo que nós estamos trabalhando, nós estamos vendo as 7 cartas que João escreveu às 7 igrejas que se encontravam na Ásia Menor, e essas cartas estão descritas, escritas e publicadas no livro de Apocalipse. Hoje nós veremos então a 5ª carta, seguindo a ordem aí que nós temos feito já há alguns meses. Por isso eu quero te convidar, por gentileza, abra a sua Bíblia comigo, lá em Apocalipse, dessa vez no capítulo 3, e nós vamos conversar um pouquinho e meditar a respeito dos versos 1 até o versículo de número 6. Apocalipse, capítulo 3, versos de 1 a 6. Palavra do Senhor, queridos, em Apocalipse 3, de 1 a 6, diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de quem vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, nós queremos começar louvando o seu nome. Nós precisamos ouvir a sua voz, Deus. Nós te adoramos e te amamos e queremos que o Senhor fale conosco nessa noite. Por isso, ó Deus, ministra aos nossos corações, ilumina os nossos corações para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para ministrar sobre nós, sobre as nossas vidas nessa noite. Mas mais do que isso, ó Deus, não só sejam palavras aqui pregadas, aqui faladas, e que esse texto não fique apenas na nossa memória, mas que ele possa se transformar em atitudes reais de transformação, que nós possamos ser impactados pelo poder transformador do seu Evangelho, das boas novas de grande alegria que trouxe o Senhor. Aqueles que eram pecadores agora têm motivos para se alegrar, pois o Senhor os resgata e os salva do vale das trevas. Obrigado a Deus, porque o Senhor é um Deus bom, é um Deus maravilhoso, e nós contamos com o auxílio do Teu Espírito Santo para que possamos entender a Sua palavra e também colocá-la em prática. Fala conosco, nós desejamos e precisamos ouvir a Tua voz nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a igreja de Sardes é uma igreja que... Quer ver a piada de tiozão agora? Se liga. A igreja de Sardes é uma igreja que os adolescentes adoram. Sardes, entendeu? Pegou? Não? Deixa pra lá então, é piada de tiozão. Eu estou ficando velho, né? Semana que vem completo 30 anos, daí já viu que tá feia a coisa, tá feia. Queridos, Sardes era uma igreja que ficava num lugar extremamente montanhoso. Hoje, Sardes, se você for querer dar uma visitada lá, você vai encontrar as ruínas da igreja e de toda a cidade num lugar chamado Capadócia. Não me pergunte como é, esse aí eu não olhei. A ilha onde João escreveu, eu sei como que é, mas essa daí, não me pergunte. Mas depois você pode dar um Google, e aí você pode dar uma olhadinha lá como que é a região da Capadócia. Mas o que importa é que essa igreja ficava numa região extremamente montanhosa, bem protegida. Era uma área estratégica, militarmente, exatamente. E ao ser uma área estratégica, ela era de certa forma um refúgio para os cristãos que acabavam fugindo de perseguição. Mesmo assim, essa era uma cidade extremamente idólatra. Era uma cidade que adorava vários e vários deuses. Ela não sofria tanto do jugo romano,
No entanto, ela sofreu extremamente com vários ataques ao longo dos anos. Essa cidade foi fundada há 1.200 anos aproximadamente antes de Cristo. E ali, curiosamente, o texto nos conta algumas coisas dessa igreja, o que o Senhor Jesus disse para essa igreja especificamente. Mas, curiosamente, nessa igreja tinha um cemitério muito famoso naquela época. Eu não sei se ele ainda está lá, mas naquela época ele já era famoso por ser um cemitério onde grandes personalidades da história estavam sepultadas. Muitos reis e nobres e pessoas importantes, né? Pessoas influentes. E por ser uma cidade extremamente privilegiada, militarmente falando, por ser um lugar montanhoso de difícil acesso, Sardes acabou se tornando uma capital onde as pessoas se sentiam muito confortáveis. As pessoas se sentiam, de certa forma, em casa ali, se sentiam seguras, porque, de qualquer maneira, era muito difícil invadir aquela cidade. Era muito difícil um exército entrar lá. E isso começou a fazer com que aquelas pessoas, os militares daquela época, aquela cidade, deixasse de vigiar as suas fronteiras, que eram de fácil acesso, ou as de acesso mais vulnerável. E é curioso, porque quando nós olhamos a história dessa cidade, nós vemos, de certa forma, o que o Senhor Jesus escreveu também para a sua igreja. Nós precisamos lembrar, queridos, que a igreja do Senhor Jesus, nós aqui como Tarumã, por exemplo, estamos inseridos dentro da sociedade. Nós não somos isolados da sociedade, nós estamos vivendo, nós trabalhamos, estudamos, nós vamos em restaurantes, nós vamos no cinema, agora não, mas em algum momento a gente vai. Talvez a gente vá em shopping comprar roupas e coisas do tipo, às vezes desnecessárias, mas a gente vai mesmo assim. E nós fazemos parte disso. Nós aprendemos dentro das faculdades, escolas, às vezes conceitos e valores que não fazem parte do reino, e aí é nosso trabalho, então, sermos vigilantes quanto a isso. Mas nós estamos dentro da sociedade, e a igreja daquela época também estava dentro daquela sociedade de Sardes. Mas, curiosamente, a cidade não vigiava muito bem as suas fronteiras, porque se achava, de certa forma, invencível. E a igreja passou, então, a, talvez, por influência da cidade, por vários outros meios de influência, fazendo a mesma coisa, abrindo brechas e deixando de ser uma igreja vigilante. E por causa da falta de vigilância, o Senhor Jesus, então, vai dar algumas instruções para essa igreja daquilo que ela estava vivendo e de como ela deveria, então, viver segundo aquilo que o Senhor Jesus tinha quanto à sua vontade para ela. Mas o Senhor Jesus começa essa carta se apresentando, e ele se apresenta de uma forma bastante diferente das outras igrejas, não é? Parece algo meio sobrenatural, alguma coisa meio mística, não é? Ele se apresenta como aquele que detém os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Deixa eu começar pelas estrelas. As estrelas são fáceis. As estrelas, pela maioria dos comentaristas, o que os grandes estudiosos dizem, é que muito provavelmente o Senhor Jesus estava se referindo que ele era aquele que governava, aquele que liderava, aquele que segurava, aquele que protegia, guardava os 7 anjos das igrejas, os 7 pastores, a liderança das igrejas cujas cartas estavam sendo destinadas. E assim também é conosco, Tiago. O Senhor Jesus nos cuida, nos guarda como liderança. Isso não é só com os pastores ou presbíteros, mas isso também é com cada um de nós que trabalha no reino de Deus. Se nós trabalhamos no reino, nós exercemos liderança sobre alguém. Como que eu sei disso? Porque como bons crentes que nós somos, nós, como o nosso presbítero Edgar fez, nós discipulamos. E como discípulos e discipuladores, ora nós estamos sendo discipulados, estamos em posição de respeitar a autoridade, ora nós estamos discipulando e somos a autoridade sobre a vida de alguém. E por isso, por sermos autoridade na vida daqueles que nós vamos nos dedicar na pregação do Evangelho, o Senhor Jesus
tem um carinho especial por nós. Ele nos guarda, Ele nos protege. Ele diz nessa carta, para mim e para você, que nós estamos seguros nas suas mãos. Isso é maravilhoso. Mas isso não quer dizer que nós vamos ser simplesmente livres de todas as coisas ruins, de toda perseguição, muito pelo contrário, nós seremos perseguidos porque, de certa forma, a perseguição também nos purifica, nos deixa alerta. Se não houvesse perseguição, nós poderíamos relaxar, não precisaríamos pregar tanto o Evangelho, não precisaríamos nos preocupar tanto com a dinâmica da igreja, com a excelência com que nós fazemos as coisas. E por isso o Senhor Jesus então nos chama para sermos vigilantes, mesmo que Ele esteja cuidando de nós. Nós precisamos lembrar que o cuidado do Senhor Jesus, Ele não é um cuidado passageiro. Ele não cuida de nós em determinada situação e depois nos deixa, e depois cuida em outra, e depois nos deixa, e depois cuida em outra. O cuidado do Senhor Jesus é eterno. Ele começa e não tem fim. E Ele está nos cuidando em todas as situações. Mesmo naquelas situações em que Ele não nos poupa da perseguição, Ele talvez não nos poupe de uma doença, Ele talvez não nos poupe de problemas, dificuldades, e mesmo que de repente alguma doença, alguma tragédia ou algum acidente possa tirar a nossa vida. Porque mesmo que a nossa vida seja tirada, quando nós estamos seguros nas mãos de Deus, a nossa vida está nas mãos dEle, e Ele mesmo não deixará que nós passemos pela morte. Não no sentido físico, a morte vai nos levar algum dia se Ele não voltar antes. No entanto, quando nós nos deparamos com a morte, ela não é o fim, mas ela é simplesmente uma cortina. Quando nós passamos por ela, o Senhor Jesus nos espera de braços abertos, na Nova Jerusalém Celestial. Amém? A segunda parte da apresentação de Jesus é quando Ele diz que Ele detém ali, Ele guarda os 7 Espíritos de Deus. E aqui a coisa fica um pouco mais complicada talvez, né? Porque se você lembra bem, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas pelo visto tem mais 7, não é? Claro que não. Mas o que o Senhor Jesus está nos dizendo, está dizendo para a igreja de Sardes, e está dizendo para nós, é que o Senhor Jesus, Ele tem com Ele a presença completa de Deus, a plenitude do Espírito. Nós podemos encontrar essa descrição da plenitude do Espírito no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versos 1 e 2. Fica para você ler aí na sua casa, depois que nós finalizarmos, quem sabe o texto da sua meditação dessa noite. Mas é nesse texto que se baseia o apóstolo João para escrever também essa carta, com as palavras do próprio Senhor Jesus. Depois da sua apresentação, queridos, o Senhor Jesus, então, Ele vai começar a dizer algumas coisas sobre aquela igreja, vai começar a descrever aquela igreja. E nós vamos perceber que Ele não faz nenhum elogio. Normalmente, nas cartas, nós percebemos que quando a carta começa, depois da apresentação, o Senhor Jesus faz, via de regra, alguns elogios para a igreja. Vejo as tuas obras, vejo que faz isso ou aquilo de bom, você evangeliza, você é fiel, enfim, né, sustenta as perseguições, você aguentou firme, manteve a fé. Existem vários elogios que o Senhor Jesus faz, mas nessa não tem elogio. Ele começa já no versículo 1 descrevendo algo a respeito daquela igreja, e é algo muito triste, e que nós aqui da Igreja Presbiteriana do Tarumã não estamos isentos. Eu e você também, como seres individuais, também não estamos isentos de passar por isso, se nós não formos vigilantes. O Senhor Jesus diz que aquela igreja tinha a aparência de uma igreja viva, de uma igreja saudável, uma igreja grande, viçosa, uma igreja talvez que trabalhasse, que fazia grandes coisas. Mas Ele diz, você tem a aparência de quem está vivo, mas por dentro, na verdade, você está morto. Que diagnóstico difícil, que diagnóstico preciso, mas muito doloroso, porque de certa forma o Senhor Jesus estava dizendo para aquela igreja, olha, vocês, assim, em resumo de tudo, vocês são hipócritas,
Porque vocês vivem de aparência. Vocês fazem bons projetos, bons eventos, talvez até grandes. Vocês demonstram que por fora são vigilantes, oram, que vocês leem a palavra de Deus, que vocês meditam, que vocês buscam conhecer ao Senhor, que vocês evangelizam e fazem e acontecem, mas no fim das contas isso é hipocrisia, porque por dentro não existe fé, por dentro não existe amor, mas existe morte. Que diagnóstico triste do Senhor Jesus para a igreja de Sardes. Talvez a gente imaginando hoje essa igreja recebendo essa carta, né, e o pastor da igreja, ou algum presbítero, de repente, lendo essa carta, e os crentes ouvindo isso. Imagine que isso talvez fosse escrito para nós, imagine que essa fosse a nossa realidade. Imagine que o pastor Tiago chega aqui, irmãos, eu tenho uma carta escrita pelo próprio Senhor Jesus, palavras dele para nós. E nessa carta está escrito: Igreja do Tarumã, vocês são hipócritas. Que doloroso. Que diagnóstico triste. Mas como eu disse, nós não estamos isentos de estarmos com essa aparência de quem está vivo, aparência de quem está bem, de quem está saudável, mas por baixo dos panos, por trás da máscara do sorriso bonito, que se esconde na verdade por trás de uma máscara hoje em dia mesmo, literalmente, vocês estão mortos. Estão podres, sujos, fedidos. Que diagnóstico doloroso. Sabe o que isso me lembra? Me lembra o olhar que nós temos às vezes nas redes sociais, não é verdade? Fotos bonitas, hoje foram postadas bastante fotos bonitas, comemorando o Dia das Mães. Várias fotos de casais, uma família feliz, alegre, com boas experiências, em lugares bacanas, fotos bem tiradas, um sorriso bonito no rosto. Mas quantas vezes esses belos sorrisos não escondem lágrimas amargas do nosso coração? É isso que o Senhor Jesus está nos dizendo nessa noite. Para nós, Igreja do Tarumã, para nós que estamos aqui individualmente, para o nosso coração, o Senhor Jesus está dizendo exatamente isso. Será que você está vivendo de aparência? Será que o Evangelho penetrou de fato no seu coração e você testemunha e vivencia e desfruta da vida que somente o Senhor Jesus pode te dar? Ou será que nós estamos vivendo de aparências, enganando a nós mesmos, enganando aqueles que estão à nossa volta também? Talvez como indivíduos, talvez como família, talvez como casal, talvez como igreja. Nós precisamos pensar se esse diagnóstico também não está sendo dito para nós. E nós estamos vivendo de aparência. Mas por dentro, talvez estejamos mortos. Esse é um diagnóstico que você precisa reconhecer, se assim for, mas precisa reconhecer em Cristo. Não vai adiantar ninguém apontar o dedo para você e dizer: você é assim, você é assado. Não adianta. Você precisa ouvir isso do Senhor Jesus. E se isso for verdade, a própria palavra de Deus nos chama ao arrependimento. E não só ao arrependimento, mas as palavras do próprio Senhor Jesus, elas não são duras, embora sejam difíceis de serem ouvidas, talvez de serem engolidas, mas elas não são palavras duras, porque toda palavra que o Senhor Jesus nos dá, ainda que seja uma palavra de repreensão, ela é uma palavra onde, por trás dela, está, na verdade, o amor de Jesus. Se o Senhor nos alerta de uma realidade que estamos vivendo, é porque Ele tem planos que nós nos arrependamos. O Senhor Jesus está preocupado conosco, com a minha e com a sua vida, se nós estamos vivendo de aparência, se nós estamos fingindo testemunhar de algo esplêndido, de um relacionamento profundo com o Senhor Jesus, mas, na verdade, não estamos. Fica para a nossa meditação, se nós talvez estejamos mortos por dentro, precisando sermos reavivados, revividos pelas palavras do Senhor Jesus, pelo arrependimento e principalmente pela graça, misericórdia
e amor do nosso Deus. Se é esse o seu caso, se é esse o meu caso, se é esse o nosso caso, basta que nós dobremos o joelho do nosso coração e clamemos ao Senhor que devolva o nosso coração à vida, ou que traga a vida para nós. Posteriormente, o Senhor Jesus vai trabalhar uma segunda classe de pessoas. São 3 ao todo que ele trabalha nessa carta. A segunda classe de pessoas são aquelas pessoas que estavam no meio daquela igreja, mas elas ainda não tinham morrido. Elas estavam doentes, sim, estavam enfermas espiritualmente, mas ainda não sucumbiram, ainda não largaram as pontas, ainda estavam resistindo de alguma forma. E o Senhor Jesus diz que aquela igreja deveria fortalecê-los. E é verdade, queridos, nós precisamos ser fortalecidos nesse tempo. Só que, você lembra bem o que a palavra de Deus nos diz? Ai daquele que pensa que está de pé. Cuide para que não caia. Muitas vezes nós pensamos que estamos de pé, mas estamos caminhando sozinhos. Estamos lutando as nossas lutas sozinhos. Somos aquele lobo solitário que tenta resolver os seus próprios problemas sozinho. E muitas vezes sem saber que nós podemos contar uns com os outros para nos alegrar, para ouvirmos um bom testemunho, uma boa palavra, para recebermos uma oração, ainda que seja online por WhatsApp, para recebermos palavras de incentivo, de encorajamento, de amor, para ouvirmos o evangelho da boca uns dos outros, para ouvirmos aquilo que o Senhor Jesus tem feito nas nossas vidas. Isso nos anima, isso nos fortalece, isso nos livra de cairmos nesse diagnóstico fatal de parecermos vivos, mas por trás estamos mortos. Isso nos livra da morte, muitas vezes, espiritual. Caminharmos juntos. Por quê? Porque a igreja é um corpo. E esse corpo é sustentado pelo sangue do Senhor Jesus, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua palavra. Se nós estamos fora do corpo, o diagnóstico para nós, infelizmente, é morte. Eu já dei esse exemplo várias vezes, né? Se você cortar a sua mão hoje, chega em casa, corte a sua mão, coloca numa gaveta, espera uma semana, pega ela de volta, coloca de volta e vai estar tudo bem. Nós sabemos que a mão vai apodrecer, porque ela está fora do corpo. Ela não recebe mais nutrientes, não recebe mais calor e ela morre. E assim é conosco também. Às vezes nós estamos dentro da igreja, mas por dentro nós estamos fora. Às vezes nós ouvimos e parecemos super animados com aquilo que nós ouvimos, mas o nosso coração está triste e a palavra não penetra nele. O nosso coração nega a verdade do Evangelho, nega aquilo que o Senhor Jesus fala para nós. O nosso coração busca se afastar de Deus o tempo todo. Mas o Senhor Jesus dá esse diagnóstico: olha, fortaleçam. Igreja de Sardes, igreja do Tarumã, fortaleçam aqueles que estão doentes, aqueles que estão morrendo espiritualmente, devem ser fortalecidos, para que não morram. Para isso, nós precisamos andar vigilantes, tanto aqueles que estão com esse diagnóstico das segundas pessoas, aqueles que talvez estejam morrendo, como nós que estamos bem espiritualmente, que estamos fortalecidos. Nós precisamos andar vigilantes para que em nenhum momento nós sejamos tentados ou sejamos pegos de surpresa por uma doença espiritual não tratada que nos leva à morte. Precisamos andar vigilantes, irmãos, para que a gente fique atento aos nossos irmãos que precisam de nós, que precisam de ajuda, que precisam de oração, de intercessão, que precisam, ainda que com as restrições devidas, de um abraço, de sustento. E eu nem falo do sustento somente físico, de comida,
mas eu falo do sustento espiritual. Porque se nós não estamos sendo sustentados espiritualmente, se nós não estamos nos sustentando, se nós estamos fora do corpo, o diagnóstico para nós é certo. Aquele que está fora do corpo, o membro que está fora do corpo, padece e morre. Que possamos andar vigilantes e preocupados uns com os outros, a fim de que nós sejamos instrumentos de bênção e de sustento na vida uns dos outros, na vida daqueles que estão fracos. Assim nós também nos fortalecemos e nos enchemos do Espírito, fazendo com que essas pessoas também se encham e se fortaleçam da graça e do amor do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus ainda nos traz uma terceira e última classe de pessoas. Aquelas que estão fortes, que permaneceram fiéis, aquelas que se sustentaram, aquelas que estão aguentando firme, aquelas que não abriram mão, aquelas que não se contaminaram. Estas o Senhor Jesus promete algumas coisas. Ele promete algumas bênçãos espirituais. Primeiro, uma vestidura branca, uma vestidura limpa, pura. Não me pergunte o tecido, mas o Senhor Jesus nos dará uma roupa branca, limpa, que jamais vai se sujar. Isso pode ser tanto literalmente lá no céu, a gente vai ganhar uma roupa de fato branca, ou isso também pode ser uma forma do Senhor Jesus dizer que o Senhor vai nos dar um coração limpo do pecado. As duas opções podem se encaixar bem aí no texto. Mas ele ainda nos dá outras bênçãos. Ele diz que de maneira nenhuma riscará o nome do livro da vida, e nós cremos nisso. Aqueles que são salvos permanecem fiéis a Jesus. Ainda que nós passemos por tribulações, dificuldades, perseguições, doenças, males, ainda que a luta se levante contra nós, ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, nós permanecemos fiéis. Ainda que talvez por momentos a gente se afaste do Senhor, nós eventualmente voltaremos, porque é irresistível o chamado da graça. Não porque o Senhor Jesus nos obriga a amá-lo, mas porque o seu amor nos constrange de tal maneira que não existe outra resposta a não ser render o nosso coração e recebê-lo, adorá-lo e também amá-lo. Nós testemunhamos isso quando o Senhor Jesus se revelou para nós pela primeira vez. Há uma última bênção ainda que ele nos diz: eu irei confessar o nome daqueles que permanecerem fiéis ao Deus Todo-Poderoso. Isso significa que o Senhor Jesus é o nosso intermediador. Somente nós podemos chegar na Nova Jerusalém Celestial se nós temos um relacionamento com o Senhor Jesus. De outra maneira, não há como chegar lá. Porque somente o Senhor Jesus é que pode, de fato, testemunhar acerca da fé que nós temos nele e que é dada de presente a nós pelo próprio Espírito. A partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus e começamos a desenvolver um relacionamento com Ele, o Senhor Jesus testemunha de nós. O Senhor Jesus se torna, como as pregações que nós temos ouvido na carta de 1 João, nosso advogado. Alguém que vai interceder por nós. Alguém que se coloca à frente de nós e diz: esse é meu, é propriedade minha. Eu comprei, lavei e redimi com o meu próprio sangue. O Senhor Jesus se interpõe entre a ira de Deus e nós, de modo que a ira de Deus caiu sobre ele, e ele teve que morrer na cruz para satisfazer a lei, as exigências da lei, para que nós não precisássemos passar por isso. Hoje, para sermos salvos, só precisamos crer que o Senhor Jesus nos livra do pecado, pode nos perdoar e pode nos salvar. Fácil assim. E nós não precisamos fazer nada, Rev. Nada. Porque isso é dado como um presente de graça. De graça. Não tem lei,
não tem regra. Você não vai ser salvo só quando parar de fazer isso ou aquilo, ou começar a fazer isso ou aquilo. Você só precisa crer em Jesus e se relacionar com Ele. Como se Ele fosse nosso Rei, nosso Senhor, nosso Deus, mas também nosso melhor amigo. Talvez até mais do que um melhor amigo. O próprio Senhor Jesus nos diz no Evangelho de João, capítulo 15, já não os chamamos mais de servos, mas agora de amigos. Agora vocês são próximos de mim. Agora nós temos um relacionamento, nós nos conhecemos, nós caminhamos juntos, custe o que custar, venha o que vier, nós estamos para sempre juntos. É isso que o Senhor Jesus nos diz essa noite, é isso que Ele diz para o seu coração nessa noite, nós estamos juntos, eu quero caminhar com você, eu quero fazer parte da sua história, da sua vida, e para isso você não precisa fazer nada, simplesmente precisa crer. Não tem regras. Não tem uma lei, simplesmente fé. Sabe o que também me lembra essa roupa branca que o Senhor Jesus nos coloca? Ele nos lembra as mães, não é verdade? Aquele feito mágico, sobrenatural, de que quando chegamos em casa, tiramos as nossas roupas, principalmente quando somos pequenos, e aí nós colocamos num cesto. E milagrosamente as roupas aparecem no guarda-roupa. Eu nunca entendi como que isso acontece. Essas são as mães. E essas roupas brancas que o Senhor Jesus fala para a igreja de Sardes e também para nós do Tarumã, também demonstram esse mesmo cuidado. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus cuida de nós de maneiras que a gente nem imagina. E às vezes acontecem coisas na nossa vida que nós não percebemos. Às vezes nós enxergamos como mal, de repente uma doença, de repente uma perseguição, algum tipo de problema na família, algum tipo de problema no trabalho, alguma decepção na vida, tristezas afins, mágoas, rancor, ódio. Enfim, tantas outras coisas que podem nos acometer, né? Mas independente de todas essas coisas, o Senhor Jesus está trabalhando. O Senhor Jesus não nos deixa sozinhos nessas lutas. Sabe aquelas lágrimas que a gente derrama no travesseiro quando ninguém está olhando? O Senhor Jesus está. E hoje talvez não seja o caso, porque essas lágrimas ainda precisam ser derramadas. Mas um dia, nós vamos estar junto com o Senhor Jesus. E essas lágrimas que foram derramadas no travesseiro, serão secadas dos nossos olhos, pelas mãos do próprio Senhor. Mais do que isso, quando o texto nos diz que as lágrimas serão secadas, que nós não iremos mais passar pelo choro, Ele não está dizendo simplesmente que vai secar lágrimas do olho, mas Ele está dizendo que vai limpar o nosso coração de tudo aquilo que ficou para trás. O ódio, rancor, mágoas, tristezas, dificuldades, dores, doenças, aflições, coração apertado, todas essas coisas irão passar quando estivermos diante do nosso Salvador. Esse dia eu almejo, e eu sei que você também almeja. E eu posso dizer que eu almejo muito esse dia, porque eu vou ver o Senhor Jesus. Claro que você também, né? Mas imagine só, olhar nos olhos do próprio amor. Que privilégio. Privilégio esse que recebe todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor Jesus, igreja do Tarumã, nos chama à vigilância. Porque se nós não estivermos vigilantes, nós podemos cair nas ciladas desse mundo. Nós podemos ser influenciados, manipulados, e a verdade pode ser distorcida e removida do nosso coração. Talvez apagada,
minimizada, distorcida. Mas se nós andarmos vigilantes, não só o Senhor Jesus nos protege, mas nós vamos encontrar proteção. E essa proteção está também na igreja. Essa proteção está na sua vida e na minha. Quando eu preciso de você, eu sei que eu posso contar. Não porque você é obrigado a me servir de alguma forma, mas porque eu sei que o amor de Jesus nos constrange, de modo que se nós precisarmos de ajuda, é aqui o melhor lugar para encontrar. Seja presencialmente, seja online, não importa. Nós temos pessoas, inclusive na nossa igreja, que estão longe. Presbítero Norte, em família, em Pato Branco. Mas né? E o presbítero Cleuber no Canadá. Não sei se tem mais alguém longe. Tem os membros antigos, né, que estão em outros lugares, São Paulo, Rio de Janeiro, em outras localidades. Mas não importa onde a gente esteja. O que importa é que quando nós somos igreja, nós somos zelados e cuidados uns pelos outros. Isso acontece simplesmente porque o amor de Jesus nos constrange de tal maneira que é impossível não olharmos um para o rosto do outro e sabermos que nós fazemos parte da vida um do outro. E mais do que parte, nós somos exatamente a resposta de Deus que nós vamos acabar precisando em determinados momentos da nossa vida. Por isso, andemos vigilantes, para que nós não deixemos que ninguém se perca e morra, para que nós não permitamos que o nosso coração se revista de hipocrisia e façamos as coisas do Senhor como se fossem simplesmente uma religião, porque não é. Nós fazemos as coisas que fazemos para o Senhor porque nós o amamos, em resposta também ao seu próprio amor por nós. Mas que também sejamos vigilantes, para que nos mantemos firmes, sem cair, sem nos contaminar com as coisas desse mundo, sem nos deixar sermos influenciados pelos males desse mundo, pelas verdades passageiras, pelas ideologias, pelas filosofias, pelas coisas que hoje são até verdade, hoje são até boas, mas amanhã já não são mais. Amanhã a verdade muda, a ciência muda, a ideologia muda, o pensamento muda, as pessoas mudam. Que nós possamos nos firmar e andar vigilantes, estando firmes naquele que jamais muda e naquele que tem as verdades que também jamais mudam. O desejo do meu coração nessa noite é que nós possamos olhar para essa palavra também de repreensão, mas que nós possamos olhar para ela com um olhar maravilhado daquela igreja que ouviu essas palavras do próprio Senhor Jesus, tendo recebido a carta, de certa forma, das mãos do próprio apóstolo, ainda que ele estivesse em outro lugar. Que nós possamos nos regozijar em saber que o Senhor Jesus se preocupa tanto conosco, que Ele simplesmente não dá só palavras de bênção e de amor, mas que nas suas palavras de repreensão e de justiça, nós possamos encontrar redenção, cura, arrependimento e principalmente possamos desfrutar do perdão que somente o Senhor Jesus pode nos dar de graça. Que assim o Senhor nos abençoe